Amigos, hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais marcantes e decisivos da história contemporânea, a Guerra Civil Espanhola. Não se trata de um conflito qualquer, foi um palco de testes para a Segunda Guerra Mundial, um embate que arrastou potências como Alemanha, Itália e União Soviética, com França e Inglaterra observando de perto. Um conflito tão brutal que se tornou a guerra civil mais sangrenta da Europa moderna. Mas antes de entender como esse abismo se abriu nos anos 1930, precisamos voltar algumas décadas e perguntar: o que era a Espanha no início do século XX? E, mais importante, por que esse país chegou a tal ponto de ruptura? Imagine uma nação engessada no tempo, uma economia ainda presa a estruturas semifeudais, onde latifundiários e uma aristocracia decadente ditavam as regras enquanto milhões de campesinos viviam na miséria absoluta. Nas cidades, operários enfrentavam condições de trabalho precárias, salários de fome e uma exploração sem limites. Para completar o quadro, a Igreja Católica exercia um poder desmedido, com privilégios que sufocavam qualquer tentativa de modernização. O país, outrora um império global, havia perdido suas últimas colônias, Cuba e Filipinas, arrebatadas pelos Estados Unidos, enquanto outras foram vendidas ou abandonadas. A política externa espanhola era um fantasma do passado, e o orgulho nacional, uma sombra. Mas os problemas não paravam por aí. As tensões regionais fervilhavam, bascos, catalães e galegos exigiam autonomia plena, muitas vezes com protestos que beiravam a insurreição. E então havia o exército, não uma instituição submissa ao Estado, mas um poder paralelo, quase autônomo, especialmente depois das campanhas no norte da África. Entre os quartéis, crescia a convicção de que só uma mão de ferro poderia colocar ordem na nação. Era uma bomba-relógio prestes a explodir. Dois ventos sopravam forte sobre a Europa e atingiam a Espanha com força total. À esquerda, a Revolução Russa de 1917 havia abalado o mundo, inspirando intelectuais, operários e camponeses com a promessa de um sistema sem exploradores. À direita, o fascismo italiano de Mussolini ganhava força, oferecendo um modelo de ordem autoritária que seduzia conservadores e militares. A Espanha dos anos 1920 era um caldeirão onde esses extremismos borbulhavam, um espelho quebrado do que acontecerá na Rússia pouco antes. A diferença? Em vez de um czar, havia um rei, Afonso XIII, um monarca anacrônico, preso ao modelo de poder do século XIX, incapaz de liderar as transformações que o país desesperadamente precisava. Até que, em 1923, a pressão estourou parcialmente. O general Miguel Primo de Rivera deu um golpe de Estado, não para derrubar a monarquia, mas para assumir seu controle. Afonso XIII permaneceu no trono, mas o verdadeiro poder passou para as mãos do ditador, que prometeu reformas econômicas e uma modernização da agricultura. Por um tempo, até pareceu funcionar. Mas a Grande Depressão de 1929 arrasou a Europa, e a Espanha não escapou. Em 1930, Primo de Rivera caiu, forçado a renunciar pela pressão popular e política. Exilado na França, morreu pouco depois, deixando para trás um filho que, mais tarde, teria um papel decisivo na história. O que veio em seguida foi o caos. Entre 1930 e 1931, a Espanha viveu em ebulição, até que, em 12 de abril de 1931, uma revolução pacífica, uma revolução de veludo, varreu o rei do poder. Afonso XIII fugiu, sem abdicar formalmente, um detalhe que, décadas depois, permitiria a Franco justificar a restauração da monarquia. Mas naquele momento, o que importava era o vácuo deixado, um governo frágil, composto por uma colcha de retalhos ideológica, socialistas influenciados pela URSS, fascistas inspirados por Mussolini, centristas desesperados e até monarquistas nostálgicos. Esse governo improvisado tentou reformas radicais, redistribuir terras dos latifundiários para camponeses, separar igreja e Estado, caçar privilégios eclesiásticos e até banir a poderosa ordem dos jesuítas. Catalunha e País Basco conquistaram autonomia, a Galícia ficou pelo caminho. Os anos que se seguiram, entre 1931 e 1935, ficaram conhecidos como os Anos Vermelhos, dominados por governos de esquerda. Depois, entre 1935 e 1936, vieram os Anos Negros, com a direita no poder. Em menos de 5 anos, a Espanha teve 20 crises de governo. 20. Imagine a instabilidade. Um gabinete caía antes mesmo de aprender os nomes dos ministros, substituído por outro tão frágil quanto. Enquanto isso, a sociedade se desintegrava.
Camponeses incendiavam fazendas de latifundiários, nas cidades, multidões atacavam mosteiros e assassinavam religiosos. Em Madrid, boatos insanos se espalhavam como de que freiras envenenavam crianças com doces e conventos eram queimados. Era uma anarquia disfarçada, onde a violência se naturalizava antes mesmo da guerra declarar-se oficialmente. E não podemos esquecer os anarquistas, especialmente em Barcelona, onde o movimento já se organizava como uma força paralela, pronta para explodir quando a guerra chegasse. Até que, em 1936, o estupim foi acionado. Mas essa é uma história para continuar. E falando em adaptação, hoje mais do que nunca, o sucesso depende da capacidade de se reinventar. Em um mundo em constante transformação, quem domina habilidades valiosas, como a programação em Python, linguagem por trás de aplicativos e serviços que usamos todos os dias, sai na frente. Para quem busca estabilidade e oportunidades, esse pode ser o caminho. Afinal, em tempos de crise ou de mudança, o conhecimento é a melhor trincheira. Desde o YouTube que sugere exatamente o que você procura até os chatbots que resolvem suas dúvidas em segundos, passando pelos apps de delivery que simplificam seu dia e as notícias que chegam direto no seu feed, tudo isso tem um denominador comum: Python. E aqui está a melhor parte: dominar essa linguagem não é mais privilégio de poucos. Qualquer pessoa, com dedicação e o método certo, pode se tornar um programador Python de alto nível. E se você quer aprender do zero, com professores que são referências da indústria tech, a Skill Factory é a escolha inteligente. No curso de programador Python da Skill Factory, você não apenas aprende teoria, você coloca a mão na massa desde o primeiro dia. São 6 projetos reais desenvolvidos ao longo da formação, um portfólio robusto que vai te destacar no mercado. E não é só isso, o centro de carreira da escola não te abandona após a formatura. Eles te acompanham na busca por vagas, inclusive no exterior, te preparam para entrevistas e continuam te assessorando mesmo depois de contratado. Se, por algum motivo, você não conseguir um emprego após o curso, a Skill Factory devolve 100% do seu investimento. É garantia de que você só tem a ganhar. Não é à toa que a escola tem avaliações imbatíveis em plataformas independentes. E agora, a oportunidade é ainda melhor. O Black Friday está chegando, e com ele, descontos de até 60%, o menor preço já oferecido. Não deixe passar. Clique no link da descrição ou escaneie o QR Code na tela, use o código MINAEV na inscrição e comece hoje mesmo a construir uma carreira em uma das áreas mais lucrativas e seguras do mercado. Enquanto a tecnologia avança, a história nos mostra que o poder se constrói com estratégia e, às vezes, com uma única frase. Em 1933, a Espanha já fervilhava. José Antônio Primo de Rivera, filho do general que um dia derrubou a democracia com um golpe, era a voz que eletrizava multidões. Aristocrata de sangue, orador brilhante e herdeiro de um legado militar, ele fundou a Falange Espanhola, um movimento que bebia direto das ideias de Mussolini. Seu discurso: ordem acima de tudo. Consolidar a Espanha, estabilizar o caos, impor a mão dura. Era a receita perfeita para atrair não só militares e fascistas convictos, mas também anarquistas desiludidos, conservadores assustados e até monarquistas perseguidos. A falange crescia como um incêndio, e seu hino, Cara ao Sol, ecoava como um chamado à revolta. Mas enquanto os falangistas ganhavam as ruas, Francisco Franco ainda era uma sombra. O futuro ditador observava de longe, hesitantemente, enquanto o país se dividia. Até que, em 16 de fevereiro de 1936, o Frente Popular, uma coligação de esquerda, assumiu o poder. As reformas começaram a cortar fundo, terras dos latifundiários redistribuídas, indústrias ameaçadas de nacionalização, a igreja sob ataque. Para os conservadores, era gota d'água. E foi aí que a conspiração começou a tomar forma. Quem a financiou? Os terratenientes que perdiam suas propriedades, os industriais que viam suas fábricas ameaçadas, os monarquistas perseguidos e, acima de tudo, a igreja humilhada, separada do Estado, com seus sacerdotes assassinados. A revolta não nasceria em Madrid, mas no Marrocos espanhol, onde as tropas mais leais ao regime se concentravam. E o sinal para o levante? Uma frase codificada, transmitida pela rádio de Ceuta em 18 de julho de 1936. Em toda a Espanha, o céu está despejado. Era a senha. A rebelião explodiu.
Sevilha, Granada, as guarnições militares, uma após outra, as cidades caíram nas mãos dos nacionalistas, como os golpistas se auto-intitulavam. Em poucos dias, 80% do exército já estava do lado deles. O plano, no entanto, tinha um problema: Franco ainda duvidava. O homem que se tornaria o mais cruel ditador da Espanha hesitou até o último momento. Mas quando viu que todos os generais já estavam comprometidos, não teve escolha, juntou-se à causa. O golpe, porém, quase falhou. Em Madrid, onde o governo republicano resistia, os militares locais vacilaram e as milícias comunistas e anarquistas tomaram as ruas. O primeiro-ministro, Diego Barrio, tentou negociar. Os generais recusaram. Em questão de horas, Barrio foi deposto pelos próprios aliados de esquerda, e José Giral assumiu com uma medida desesperada: armar os civis. Madrid se transformou em uma fortaleza improvisada. Uma semana depois, o mapa da Espanha estava dividido: os nacionalistas dominavam Andaluzia, Galícia, Navarra e Aragão, territórios históricos, muitos deles com raízes na Reconquista. O resto? Republicano. E assim, com um país rasgado ao meio, a guerra que definiria o século XX na Espanha começava para valer. Os nacionalistas, agora, tinham um objetivo claro: esmagar a resistência e impor sua visão de uma Espanha una, grande e livre. Mas a República não iria cair sem lutar. E o mundo inteiro assistiria, fascinado e horrorizado, ao que viria a seguir. Mas aqui está o detalhe que muda tudo: os militares golpistas, apesar de sua determinação, não contavam com o apoio popular. A simpatia da maioria dos espanhóis estava do lado da República. Até mesmo a marinha se dividiu: 27 navios permaneceram leais ao governo legítimo, enquanto apenas 17 aderiram aos rebeldes. E então, o destino deu sua primeira cartada cruel. No dia 20 de julho de 1936, o general José Sanjurjo, o homem que deveria liderar a rebelião, decola de Portugal rumo à Espanha. Seu avião cai. Morre no impacto. Assim, de uma só vez, o golpe perde sua cabeça. Sem líder, a revolta fica à deriva. Dois nomes emergem para preencher o vazio: o general Emílio Mola e um outro, menos conhecido na época, mas que entraria para a história como um dos ditadores mais implacáveis do século XX, Francisco Franco. E aqui não se trata de uma promoção burocrática, não. Franco não foi escolhido por acaso. Era um estrategista militar brilhante, frio e calculista, com um histórico de vitórias em campanhas coloniais no Marrocos. A rebelião agora tinha um novo rosto, e ele não iria recuar. Em agosto de 1936, as tropas nacionalistas marcham sobre Madrid. 300 quilômetros de avanço implacável, com um único objetivo: esmagar a resistência. Mas a capital não se dobraria tão facilmente. Nas ruas, barricadas são erguidas. Civis recebem armas. E então, uma voz ecoa, cortante como uma lâmina, no Pasarã. A frase que se tornaria símbolo da resistência. Quem a pronuncia? Dolores Ibárruri, La Pasionaria, líder comunista, uma mulher de fogo, com um rifle nas mãos e a determinação de uma nação nas costas. Madrid se prepara para a batalha. E é nesse momento que nasce outro termo que atravessaria a história: a quinta coluna. Quando questionado sobre como conquistaria Madrid, o general Mola responde com um sorriso sinistro: avançamos em 4 colunas. La Quinta nos espera dentro. Uma traição silenciosa, infiltrada. O conceito de inimigos ocultos, agindo por dentro, nasce ali, nas sombras da guerra. Os nacionalistas atacam. Madrid resiste. E pela primeira vez, Franco sente o gosto do fracasso. Não é uma derrota, mas é um golpe duro. A capital não cai. E é nesse instante que o conflito deixa de ser apenas espanhol, porque o mundo inteiro já está envolvido. Enquanto a Sociedade das Nações, precursora da ONU, declara uma não intervenção cínica: matem-se entre vocês, não nos metemos, as potências europeias já escolheram seus lados. A Alemanha de Hitler envia a Legião Condor, uma força de elite com aviões Junkers e Messerschmitt, tanques modernos e oficiais treinados para a guerra que viria, a Segunda Guerra Mundial. Para os nazistas, a Espanha era um campo de testes, um laboratório de morte. A Itália de Mussolini não fica atrás. Envia um corpo expedicionário, tanquetas, bombardeiros.
Pilotos italianos e alemães dominam os céus, arrasam cidades republicanas, cortam suprimentos. Portugal, sob a ditadura de Salazar, apoia os nacionalistas sem hesitar. Afinal, um regime militar em Madrid seria muito mais conveniente para seus planos do que uma república instável. E do outro lado, a França, timidamente, permite a passagem de armamentos para a Catalunha. Mas o verdadeiro apoio vem de Moscou. Stalin vê na República uma chance de ganhar um aliado estratégico na Europa. A partir do outono de 1936, a URSS inunda a Espanha com tanques, caças, bombardeiros. Mais do que isso, envia instrutores militares, agentes do NKVD como Jadilmar Mansurov, especialista em guerra de sabotagem e terror. Ele treina espiões, organiza células de resistência, transforma civis em combatentes letais na retaguarda inimiga. E então, surge algo sem precedentes: as Brigadas Internacionais. Voluntários de todo o mundo, operários franceses, intelectuais americanos, comunistas alemães fugindo de Hitler, chegam para lutar pelo que acreditavam ser a última trincheira contra o fascismo. Oficiais soviéticos os treinam. Ideologias se chocam não só nas ruas de Madrid, mas nos céus, nos campos, nas consciências de uma geração que sabia, ali, na Espanha, o futuro da Europa estava sendo decidido. Não era apenas uma guerra de soldados, mas de ideais, e os intelectuais do mundo ocidental, muitos deles simpáticos ao comunismo, viram na Espanha o palco onde a história se escrevia com sangue e tinta. Entre as fileiras republicanas, não havia apenas combatentes, mas cronistas que transformariam a dor em arte e a resistência em legado. Ernest Hemingway, com sua prosa cortante como uma baioneta, percorria as trincheiras de Madrid, registrando o heroísmo e a desolação em despachos que mais tarde alimentariam Por Quem os Sinos Dobram. George Orwell, ainda desconhecido, alistou-se nas milícias do POUM e, entre balas e traições, gestaria os germes de 1984, a distopia que exporia os horrores do totalitarismo que ele mesmo testemunhou. Até Antoine de Saint-Exupéry, o poeta dos céus, sobrevoou os campos de batalha como correspondente, carregando consigo as imagens que, anos depois, se transfigurariam na pureza melancólica de O Pequeno Príncipe. Mas a guerra não se ganha com palavras, por mais poderosas que sejam. E enquanto os escritores do mundo registravam a epopeia republicana, Moscou agia nos bastidores. A União Soviética não enviava apenas ideologia, enviava armas, instrutores e uma estrutura militar que a República, desorganizada e fragmentada, desesperadamente precisava. Pela primeira vez desde 1917, soviéticos e alemães se enfrentavam em campo aberto, não como sombras em um tabuleiro de xadrez europeu, mas em combates reais, onde os tucas da Legião Condor cruzavam os céus com os caças Policarpo, antecipando o massacre que viria na Segunda Guerra. Era um ensaio geral para o apocalipse. E no entanto, apesar da ajuda soviética, a República lutava com uma mão amarrada. 80% do exército regular espanhol havia desertado para o lado franquista, deixando os leais à causa com pouco mais que milícias improvisadas, policiais sem treinamento, operários com rifles enferrujados, brigadistas internacionais que mal falavam o idioma. Cada unidade era um quebra-cabeça montado às pressas e quebra-cabeças não ganham guerras. Quando defendiam suas próprias cidades, os republicanos resistiam com unhas e dentes, como em Madrid ou Barcelona. Mas ofensivas? Isso era outro assunto. Falhavam na coordenação, na logística, na disciplina que só um exército unificado poderia oferecer. E enquanto os anarquistas de Cataluna agiam por conta própria, sonhando com uma revolução dentro da revolução, os bascos, esses guerrilheiros indomáveis das montanhas, lutavam não pela república, mas por algo ainda mais antigo, a Euskadi, sua terra, sua língua, sua liberdade. Para eles, tanto franquistas quanto republicanos eram, no fundo, ocupantes. E no entanto, quando a hora chegou, combateram como leões. Do outro lado, as tropas nacionalistas eram uma máquina bem oleada, disciplinadas, hierarquizadas, com um comando centralizado e, acima de tudo, donas absolutas dos céus. A Legião Condor, com seus bombardeiros Junkers e caças Messerschmitt, esmagava a aviação republicana como um martelo sobre vidro. E então, em 28 de setembro de 1936, o destino da guerra tomou um rumo decisivo. Os nacionalistas, que a partir daquele momento passariam a ser chamados de franquistas, encontraram seu líder. Francisco Franco, agora generalíssimo e caudillo, o condutor supremo da cruzada, escolheu Burgos para seu discurso não por acaso.
Era a cidade de Elcide, o herói da Reconquista, símbolo da Espanha católica que expulsara os infiéis há séculos antes. Ao se apresentar como herdeiro dessa tradição, Franco não apenas assumia o mando militar, reclamava para si o manto sagrado da história espanhola. E como se o destino quisesse selar seu papel, no mesmo outono de 1936, os republicanos lhe entregaram um mártir. José Antônio Primo de Rivera, fundador da Falange, o movimento fascista espanhol, foi executado sem julgamento pelos comunistas nos primeiros dias da revolta. Sua morte não foi apenas um crime político, foi um presente para Franco. Primo de Rivera, o intelectual carismático que sonhara com uma Espanha sindicalista e revolucionária, tornou-se o Che Guevara do franquismo, um ícone morto, um símbolo intocável, um santo laico cujo mausoléu no Vale dos Caídos abrigaria, décadas depois, o próprio Franco. Sua falange, que o caudillo logo absorveria e transformaria no partido único do regime, seria o cimento ideológico que uniria monarquistas, carlistas, militares e clero sob a mesma bandeira. A guerra já não era apenas pela Espanha, era pela alma de um império que Franco jurava ressuscitar. Até o final de 1936, a linha de frente se estabilizou em um impasse sangrento. Franco tentou tomar Madrid e falhou, não uma, mas 2 vezes. Na primeira investida, perdeu 30.000 homens. Na segunda, a Batalha de La Niebla, onde a névoa engolia os soldados e o frio cortava como lâminas, outros 15.000 franquistas caíram. Mas Madrid resistiu. No Pazarán, rugiu Dolores Ibárruri, La Pasionaria, e por uma vez, a história lhe deu razão. Franco, anos depois, ao entrar vitorioso na cidade, responderia com um sarcasmo cruel: "Hemos pasado". Enquanto isso, no fronte interno, a República se debatia em crises. O premier-geral foi derrubado, substituído por Francisco Largo Caballero, o Alene espanhol, um socialista que, por um breve momento, conseguiu unificar as facções em torno de um exército popular. Seu primeiro decreto criou unidades regulares, o segundo, aprofundou os laços com Moscou. Os tanques soviéticos, comandados por oficiais como o general Pavlov, foram decisivos para conter o segundo cerco a Madrid. E então veio Durruti. Buenaventura Durruti, o anarquista lendário, chegou à capital com seu batalhão de milicianos catalães, homens que não obedeciam a ninguém, exceto à própria consciência. Lutaram como demônios nas ruas, morrendo aos montes, até que uma bala perdida, ou não tão perdida, atingiu Durruti em pleno peito. Ele morreu em um hospital de Madrid, mas seu sacrifício se tornou mito, o último suspiro de uma revolução que já sangrava. A cidade foi salva, mas o resto do fronte desmoronava. Em fevereiro de 1937, Málaga caiu. Em março, os franquistas lançaram outro ataque a Madrid, desta vez bloqueando-a por completo, não como Leningrado, é verdade, mas suficiente para asfixiar a resistência. E quando a primavera chegou, o general Mola voltou seus canhões para o País Basco. Foi ali, entre montanhas e vilarejos indomáveis, que a guerra revelou sua face mais cruel. Os bascos, como sempre, lutaram até a última gota de sangue. Em Guernica, a Legião Condor e a aviação italiana transformaram a cidade em um laboratório de terror. Não era um bombardeio estratégico, era um massacre calculado, um aviso. Quando as chamas se apagaram e o mundo viu as ruínas, Picasso, horrorizado, pegou o pincel. O Guernica não seria apenas uma pintura, seria um grito silenciado, um espelho quebrado da barbárie que se anunciava. A Europa inteira olhava para a Espanha e via seu próprio futuro. E ninguém fez nada para impedi-lo. Picasso não queria que Guernica fosse exibido fora da Espanha não enquanto o país não recuperasse sua liberdade. A tela nasceu da dor, mas também de um símbolo que os fascistas não poderiam apagar. Guernica não era apenas uma cidade, era o coração do País Basco, onde um carvalho secular testemunhava séculos de resistência. Sob suas raízes, reis e nobres vascos juravam lealdade à sua terra, não a Madrid. E foi justamente esse carvalho, símbolo de uma identidade que Franco queria esmagar, que quase caiu sob o machado dos vencedores. Quando as tropas franquistas e os camisas negras italianos tomaram a cidade em ruínas, o destino da árvore estava selado, seria derrubada, como se cortar suas raízes pudesse apagar a memória de um povo. Mas a história gosta de ironias cruéis. Entre os invasores estava o Requeté, batalhão de monarquistas fanáticos, cujo próprio nome evocava a caça com cães, uma metáfora sinistra para quem conhecia sua reputação. Eles cercaram o carvalho e, num gesto que misturava superstição e cálculo político, declararam: "Não toquem nesta árvore".
é sagrada para eles. O tronco foi poupado. Guernica, não. A cidade queimou com seus mortos, 900 almas, das quais 300 foram dizimadas pelas bombas e 600 consumidas pelas chamas que devoraram tudo, até a esperança. Os bombeiros não tinham água, nem equipamentos, nem tempo. O fogo era mais rápido que a piedade. Enquanto a fumaça ainda subia dos escombros, Franco reescrevia a história da Espanha. A Falange, antes um movimento radical de Primo de Rivera, foi transformada em Falange Espanhola Tradicionalista Y de Las Jons, um monstro político que engoliu monarquistas, fascistas, clérigos e latifundiários. Não era mais um partido, era uma máquina de guerra ideológica, unificada sob o comando de um único homem. Do outro lado, a República se desintegrava. A economia ruía, fábricas paradas, fronte sem munição, 2 sistemas monetários, o peseta nacional, estável, e o peseta republicana, que valia 5 vezes menos. Os campesinos, esgotados pela fome e pela desorganização, começaram a olhar para o lado franquista, onde ao menos havia pão e promessas. E então veio a mobilização geral nos territórios conquistados. Franco não só avançava, como recrutava entre os derrotados. Mas o verdadeiro golpes contra a República vieram de dentro. Em maio de 1937, Barcelona, a joia anarquista, o laboratório das utopias revolucionárias, explodiu em guerra civil dentro da guerra civil. Os cnistas da CNT, marxistas do POUM, socialistas do PSUC e os sindicalistas da UGT, que deveriam estar unidos contra o fascismo, voltaram suas armas uns contra os outros. Durante dias, as ruas viraram trincheiras, e cerca de 500 corpos ficaram espalhados como prova de que a esquerda podia ser tão letal para si mesma quanto para seus inimigos. Largo Caballero, o primeiro-ministro republicano, implorou pelo fim do banho de sangue. Implorou em vão. Quando renunciou, ficou claro, enquanto Franco governava com punho de ferro, a República trocava de líder como quem troca de camisa e cada mudança era um novo prego no caixão da resistência. Foi então que chegou Juan Negrín, um homem de ação onde outros viam apenas caos. Com mão dura, enviou tropas regulares para esmagar a revolta em Barcelona. A pacificação veio com um preço, os anarquistas foram dominados, e os conselheiros soviéticos, aqueles que já operavam nas sombras, ganharam ainda mais poder. Porque a Guerra Civil Espanhola não era só um conflito entre espanhóis. Era um tabuleiro onde Stalin movia suas peças com precisão cirúrgica. E no centro dessa teia estava Alexander Orlov ou Leiba Feldin, seu nome verdadeiro, escondido atrás de uma identidade tão fria quanto seus métodos. Chefe do NKVD na Espanha, Orlov não veio para observar. Veio para construir. Criou um aparato de repressão tão eficiente que faria inveja aos piores regimes, um KGB republicano, onde delações, sequestros e execuções eram moeda corrente. Seu alvo. Qualquer um que desafiasse Moscou, especialmente os trotskistas, aqueles que ousavam criticar Stalin enquanto lutavam pelo mesmo ideal. Um líder anarquista desapareceu sem deixar rastro, outros foram convidados a cavar suas próprias covas antes de serem fuzilados. Orlov inovou: por que perder tempo enterrando os mortos? Façam-os cavar trincheiras primeiro. Depois, atirem. Economia de balas, economia de esforço. Há quem diga que ele também projetou crematórios secretos, onde os corpos das vítimas do anterror revolucionário eram reduzidos a cinzas, um método que antecipava os horrores que viriam. E então vieram as tropas de barreira, pelotões armados posicionados atrás das linhas republicanas, com ordens de atirar em qualquer soldado que recuasse. A mesma tática que, anos depois, o Exército Vermelho usaria contra seus próprios homens em Stalingrado. Orlov não inventou a crueldade, apenas a aperfeiçoou. Sua própria história é um romance de espionagem. Em 1937, foi chamado a Moscou para receber a ordem de Lenin ou, mais provavelmente, uma bala na nuca. Orlov conhecia o script, 2 colegas da missão diplomática já haviam sido convidados a voltar e nunca mais foram vistos. Então, fez o que qualquer homem em seu lugar faria: roubou $90 mil do cofre do partido, o equivalente a 1,5 milhão hoje, desertou para os Estados Unidos e se reinventou como um respeitável escritor. De lá, enviou 2 cartas que eram, na verdade, 2 ameaças. A Stalin, escreveu: se tocar em mim ou na minha família, entregarei todos os seus espiões no Ocidente. A Trotsky, avisou sobre o atentado que se aproximava. Trotsky, sempre arrogante, ignorou o alerta.
Morreu em 1940, com um picador de gelo enterrado em seu crânio. Orlov, porém, viveu até 1973, rodeado de livros que escrevia sobre os horrores do comunismo, como se não tivesse sido um de seus arquitetos. Nunca revelou tudo o que sabia, especialmente sobre Kim Philby, o espião britânico que traiu mísseis por convicção, não por dinheiro. Homens como Philby agem por ideais, justificou mais tarde. E eu respeito os homens de convicção. Uma confissão estranha para alguém que passará anos esmagando idealistas. Mas Orlov era assim, um mestre em criar sistemas de morte, depois, lavar as mãos como se fosse apenas um observador. E enquanto ele desfrutava de sua aposentadoria americana, a Espanha continuava a sangrar, porque a guerra que ele ajudara a tornar ainda mais suja estava longe de terminar. E aqui entra um dos capítulos mais sombrios e controversos da guerra, o mistério das 510 toneladas de ouro espanhol, um tesouro nacional que desapareceu nas entranhas do Kremlin e jamais voltou. Não se trata de lenda, mas de um dos maiores saques estratégicos do século XX. Stalin não era filantropo. Quando a República Espanhola, desesperada, bateu à sua porta pedindo armas, o ditador soviético respondeu com um empréstimo de 85 milhões de dólares, uma quantia irrisória diante dos 171 milhões que a URSS faturou com a venda de tanques, aviões, munição e até pão aos republicanos. O ouro era garantia. E quando Madrid caiu sob ameaça, os lingotes e moedas, o patrimônio de uma nação, foram escoados em segredo de Valência para Odessa, rumo aos cofres blindados do Banco Central Soviético. As teorias se multiplicam, uns dizem que a URSS devolveu parte do valor, outros que engoliu tudo. Documentos desclassificados revelam que nenhum centavo voltou. O ouro espanhol, fundido e rebatizado, ainda hoje pode estar guardado em Moscou, um butim de guerra que Stalin jamais pretendeu restituir. Enquanto isso, a República, já sangrada, via seu último suspiro financeiro ser sugado pelo gigante vermelho. E foi nesse vácuo de recursos que Franco consolidou seu império. Em 1937, ele já não era apenas um general vitorioso, era o ditador absoluto. Partidos políticos proibidos, exceto a Falange, seu braço ideológico. Imprensa livre? Censurada. O país que ele dominava era uma máquina de guerra, e as derrotas republicanas se acumulavam como corpos em valas comuns. Em Brunete, os republicanos lançaram uma ofensiva para aliviar Madrid e perderam 25 mil homens contra 15 mil dos franquistas. Um banho de sangue inútil. Em agosto, Santander caiu, e com ela, toda a Cantábria. O País Basco, último reduto de resistência no norte, foi esmagado, 50 mil vascos mortos, muitos deles civis, enquanto os franquistas perdiam apenas 30 mil. A matemática da guerra era cruel, e Franco a dominava. Os republicanos, desesperados, tentaram Zaragoza em agosto. Mas a cidade estava guardada por uma ironia histórica, emigrantes russos brancos, fugidos da Revolução de 1917, agora lutavam ao lado de Franco contra o comunismo que os expulsara. O major-general Foch e o capitão Polukin, dois nomes esquecidos pela história, lideravam um batalhão de voluntários que defendia cada rua como se fosse sua última trincheira. Ambos morreram em combate, mas sua resistência quebrou o ímpeto republicano. Quando os tanques soviéticos finalmente chegaram, em outubro, Franco inundou os campos ao redor da cidade, transformando-os em pântanos onde as blindagens afundavam. Resultado: 30 mil republicanos mortos, Zaragoza intacta. Enquanto isso, o mapa da Espanha encolhia para os republicanos. Gijón caiu em novembro, e com ela, as Astúrias. A peseta franquista valia 5 vezes mais que a republicana. 20 países já reconheciam Franco como legítimo governante. A URSS, cada vez mais relutante, reduzira sua ajuda a migalhas. Até Hitler, que até então alimentava os franquistas com armas, recebeu um não retumbante quando pediu as minas espanholas em troca. Franco não vende a soberania, disseram-lhe. Os alemães, ofendidos, suspenderam o envio de suprimentos. Quando 1938 começou, a República estava condenada. Ninguém mais acreditava na vitória. As tropas de Franco, disciplinadas e bem supridas, avançavam como uma maré. Os republicanos, exaustos, não conseguiam sequer segurar uma cidade. Em Teruel, em janeiro, tiveram um lampejo de esperança. Pela primeira vez, tomaram uma grande cidade dos franquistas. Foi uma vitória pírrica.
Em 17 de fevereiro, Franco recuperou Teruel, e o preço foi 55.000 republicanos mortos contra 47.000 franquistas, 100.000 vidas jogadas no lixo em poucas semanas. A queda foi vertical. Aragão caiu em março. O governo republicano, que já havia fugido de Madrid para Valência, agora corria para Barcelona, o último bastião. Os italianos, aliados de Franco, não se contentaram em bombardear alvos militares, queriam quebrar a moral. Aviões fascistas desceram sobre a cidade em ondas, não para destruir fábricas, mas para aterrorizar civis. A República ameaçou retaliar contra Gênova, e os ataques cessaram. Mas o dano já estava feito. Juan Negrín, o primeiro-ministro republicano, tentou um último gesto, usando 13 pontos, uma proposta de paz que, na prática, era uma rendição disfarçada. Franco, que já controlava metade da Espanha, nem se deu ao trabalho de responder. Suas tropas marchavam para Valência, mas a cidade resistiu. Os republicanos, em um derradeiro suspiro, lançaram-se sobre Zaragoza mais uma vez e foram esmagados na Batalha do Ebro, a maior carnificina da guerra. 70.000 republicanos mortos, 45.000 franquistas. Em poucas semanas, 120.000 cadáveres apodrecendo às margens do rio. Era o fim. A República não tinha mais homens, nem armas, nem esperança. O que restava? Apenas a certeza de que, quando a poeira baixasse, Franco estaria de pé e a Espanha jamais seria a mesma. Ninguém acreditava mais na vitória republicana. Nem mesmo Stalin, que cortou o fluxo de armas e suprimentos como um cirurgião que abandona um paciente terminal. A República, agora um cadáver político, ainda respirava por um fio e esse fio se chamava Catalunha. Em dezembro de 1938, Franco reuniu um exército de 340.000 homens, uma máquina de guerra engordada com a cumplicidade de Hitler. O caudillo precisava dos céus, e os céus custavam caro. Em troca dos aviões da Luftwaffe, entre 45% e 70% das minas espanholas passaram para as mãos alemãs. Um preço irrisório para quem já havia vendido a alma do país. A ofensiva começou no Natal, um presente envenenado para Barcelona. A resistência durou o tempo de um suspiro. Os republicanos, esgotados, sabiam que aquela era a última batalha de uma guerra já perdida. Em 26 de janeiro de 1939, as tropas franquistas entraram na cidade sem glória, como carrascos em um enterro. O primeiro decreto de Franco não foi de clemência, mas de aniquilação. A autonomia catalã foi abolida com um traço de caneta. E ali, naquelas linhas, nasceu o germe de todo o conflito de 2017. O que se seguiu não foi uma ocupação, mas uma cruzada cultural. Os líderes independentistas foram fuzilados ou apodreceram em celas. O catalão foi banido dos documentos oficiais, das escolas, dos nomes nos passaportes, uma língua reduzida a sussurros clandestinos. Franco não queria apenas vencer, queria apagar. E enquanto a Catalunha sangrava, Madrid, outrora coração da República, já era um cadáver político. O governo de Negrín, em debandada, fugiu para a França. Os coronéis que restavam, em vez de lutar, conspiraram. Traíram Negrín, traíram a causa, traíram a si mesmos. Em 28 de março de 1939, as tropas franquistas marcharam sobre Madrid sem disparar um único tiro. A resposta no Pasarã foi um rosnado triunfal: hemos pasado. No dia 1º de abril, de Burgos, seu quartel-general, seu altar, Franco anunciou o fim. A Espanha estava unida novamente. As hordas comunistas, dizia ele, haviam sido esmagadas. Mas a unidade que prometia era a de um ossário: 500.000 mortos, 300.000 nos campos de concentração franquistas, 600.000 no exílio, entre eles, Picasso, Lorca, já assassinado, os melhores cérebros de uma geração. As cidades espanholas eram escombros. Franco, no pós-guerra, se vangloriaria de ter reconstruído 173 delas, como se fosse um benfeitor e não um algoz que as reduzira a cinzas. A Guerra Civil não foi apenas um massacre espanhol, foi um ensaio geral da Segunda Guerra. Ali, os céus foram dominados pela aviação alemã e italiana, provando que quem controlava o ar, controlava o destino. Ali, Stalin e Hitler mediram forças pela primeira vez, usando a Espanha como tabuleiro. Franco, o vencedor, governaria até 1975, 40 anos de ditadura disfarçada de ordem. Ele flertou com Hitler, enviou a Divisão Azul para morrer no fronte oriental, mas soube se esquivar da derrota quando a maré virou.
Os aliados, afinal, preferiam um fascista conhecido a um comunista no poder. Os mortos, 33 mil deles, foram empilhados no Vale de Los Caídos, um mausoléu que se tornou santuário da extrema-direita. Franco lá foi enterrado, até que, em 2019, seu cadáver foi exumado, como se a própria terra espanhola o cuspisse para fora. 4 livros nasceram dessa carnificina, 4 testamentos literários, Por quem os sinos dobram, de Hemingway, Onde a guerra é um lamento por ideais perdidos, Diário espanhol, de Cousol, Crônica de um jornalista que viu a República se desintegrar, e Hispana en la Sangre, de Saint-Exupéry, onde a poesia se mistura ao horror, e Homenagem à Catalunha, de Orwell, o livro que quebrou o escritor. Ele chegou à Espanha simpatizando com os comunistas e saiu dela como seu pior pesadelo. O que viu ali, as purgas dentro do próprio campo republicano, a hipocrisia dos aliados, a traição sistemática, o transformou no anticomunista feroz que escreveria a Revolução dos Bichos. Alguns dizem que o livro é sobre Stalin. Outros, que é sobre o Ocidente, cúmplice de Munique, conivente com o fascismo. A verdade é sobre todos os regimes que devoram seus filhos. Assim terminou a Guerra Civil, não com um estrondo, mas com o silenciamento de uma nação. Os sobreviventes carregaram a culpa, os exilados levaram a memória, e Franco, o carrasco, virou estátua até que o tempo, implacável, o derrubou. O resto é história. E história, como se sabe, tem o hábito de se repetir.